Agora, hein? Segura! Mano, esse Burnaby aqui, para você dar conta de fazer essas notas que são extremamente agudas, você precisa... E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ama aprender mais sobre as técnicas vocais dos seus cantores favoritos, saiba que você está no canal certo. E hoje eu irei analisar essas mulheres que são um fenômeno mundial. EJ, Audrey Nuna e Ray Amy. Vamos ver o que essas garotas aprontaram cantando Golden no programa The Tonight Show. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Já aperta o like para fortalecer o canal do professor e afinal é Huntrix, é K-Pop Demon Hunters. Bora analisar. Ah, um detalhe, a primeira apresentação delas, né, mano? Eu estava ansioso por este momento. Ao longo do vídeo você vai entender o porquê. Olha o grave. Olha não, né? Escuta. Que qualidade, hein? E uma voz mais escura. Fraizinho no começo da frase. Fry. É uma técnica vocal, uma ornamentação. Soa dessa maneira. Muitos cantores utilizam isso em início de frase, início de palavras. E ó, no B, aqui ó. Ouviu? Isso é um iódeu, quando nós trocamos de forma muito rápida da voz ativa para a voz passiva. Gera esse efeito sonoro. Bi. Sacou? Ouça novamente, ó. Vou colocar no contexto agora, ó. Sacou? Coisa linda, hein? E essa troca aqui, ó. Ela tava cantando com mais massa na praga vocal. Depois ela deixou a voz dela bem suave. Lindo. Interessante que elas têm timbres bem diferentes. Controle, hein? Você conseguir cantar alternando entre essas intensidades não é moleza. As outras garotas fazendo segunda voz aqui, coisa linda, né? Mas bem baixinho, mais grave também. Ó, aqui já é uma nota aguda. Muita gente poderia falar assim, ela está gritando, é muito alto, ela não deveria fazer isso com a voz dela, vai machucar. Mano, eu tenho certeza que não vai demorar muito pra surgir alguns professores falando mal da voz da EJ, que tipo assim, ela tá forçando muito. Meu, tô até vendo. Quero que você entenda o seguinte, não tem nada de errado nisso aqui. O que tem aqui é talento, o que tem aqui é esforço, o que tem aqui é muita prática. Agora, hein? Segura! Mano, esse Burnaby aqui, para você dar conta de fazer essas notas que são extremamente agudas, você precisa ter um músculo muito bem treinado. Isso aqui é uma laringe, essa aqui é a minha laringe. Não exatamente a minha laringe está aqui, mas é minha porque eu a adquiri. Vamos lá. Tudo que está em vermelho, músculos, e as partes brancas são as cartilagens, tá? Voz é fruto de músculos. Anotou? Quando esses músculos se contraem, eles configuram a laringe de uma determinada maneira, que faz com que o som ocorra de uma determinada maneira. Nós temos em nossa laringe músculos entonadores, que são responsáveis por esticar a
prega vocal, a fim de realizar a entonação. E pense, quanto mais esticada a prega vocal, mais aguda a nota, beleza? Veja só, pregas vocais, beleza? E aqui fora nós temos os cricotireoides, as porções retas e oblíquas, beleza? Quando estes músculos se contraem, eles realizam um movimento de báscula. O que é um movimento de báscula? Isso aqui, ó. Certo? Quando ocorre a báscula, vou mostrar por um outro ângulo. Olha só o que ocorre com as pregas vocais. Elas se esticam, certo? Temos um músculo que puxa as pregas vocais para frente. E esse músculo dá conta de esticar a prega vocal até a nota Si, o Si4, de um piano de 5/8. A partir da próxima nota, o Dó 5 do piano, ou o Dó 4 de um teclado de 5/8, ou o Dó, oitava casa de um instrumento de cordas afinado em 440 Hz, tal como o violão, a guitarra, oitava casa da primeira corda, da mizinha, tá? A partir dessa nota, quem é responsável por puxar a prega vocal é este bonitão aqui, ó. Tá vendo? Não o X. O X são os interaritenoides oblíquos, mas o X ele está por cima de um outro músculo, esse aqui, ó, que é o interaritenoide transverso, que por sinal é o único músculo ímpar da laringe. Quando este músculo se contrai, o que ele faz? Ele puxa a prega vocal para trás. Então, imagine o seguinte, um arco e flecha ou um estilingue. Nós temos uma força aqui, ó, puxando para frente, certo? E então a minha outra mão aqui, ó, vai começar a puxar para trás. E quanto mais eu puxo, mais eu estico. Concorda comigo? Então pensa assim, os cricotireoides puxaram a prega vocal para frente, chegou numa nota que eles não dão mais conta de se contrair, já está no limite. E eles pedem ajuda para o interaritenoide transverso, e o interaritenoide transverso diz, pode deixar que agora é comigo. E ele começa a puxar a prega vocal para trás. E aí ele que é o responsável por essas notas que eu mencionei acima do Dó 5. E como nós podemos ver, a EJ tem este músculo muito bem treinado. Parabéns, cara. Parabéns, EJ. Sensacional. Já tem a minha admiração. Você é doido, mano. Controladinho. Controladinho. Sensacional. Uma voz mais grave, com soprosidade, dá vazão também para aquele raspadinho, o fry. Lembra que eu mencionei? É isso mesmo. Percebeu? Então tem tanto soprosidade quanto fry. E quando nós estamos cantando com uma voz mais soprosa, olha que interessante o que ocorre aqui na nossa laringe. Esses músculos aqui são os cricoaritenoides posteriores. Eles são chamados dessa maneira porque eles estão conectados à cartilagem cricoide e também à cartilagem aritenoide. Por isso o nome cricoaritenoideo. E quando esses músculos se contraem, ocorre isso aqui. Presta atenção, ó. Abertura glótica. Imagina que eu estou cantando ou falando, a minha voz está sólida, significa que minhas pregas vocais estão seladas, estão tocando uma na outra, por isso eu tenho uma voz assim mais consistente. Quando eu contraio os cricoaritenoides posteriores, ocorre isso aqui, a minha voz fica soprosa. Entendeu? Então, dentro da laringe da EJ, nesse momento que ela está cantando com mais soprosidade, está ocorrendo isso que eu acabei de mostrar. Muito interessante, né? Lembra que eu falei, voz é fruto de músculo. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, se você tem o desejo, o sonho de se tornar um cantor e quer aprender as técnicas vocais, ou até mesmo você que já é cantor e quer aprimorar as técnicas vocais que já tem e desenvolver novas, e até mesmo você, que é professor de canto e deseja expandir o seu conhecimento a respeito da voz do ponto de vista anatomofisiológico. O que é anatomofisiológico, né? Anatomia, anátomo, peças, beleza? Fisiológico, fisiologia, movimentações, beleza? O que eu fui exemplificando aqui. A nossa voz é fruto das formatações, das configurações que nós fazemos em nossa laringe, em conjunto com os outros sistemas. Sistema articulatório e sistema pneumo também. Então, você aí que tem o desejo de aprender tudo isso, saiba que você pode fazer aula aqui com o professor Bruno Padovani. Basta entrar em contato através do telefone que está na descrição do vídeo, beleza? Vamos continuar.
Mano, o grave dela é sensacional, o agudo dela é sensacional. O que significa? Que ela é uma atleta da voz, cara. Ela é muito musculosa. Estou falando aqui da laringe. Todos os músculos dela estão aptos pra botar a mão na massa, pra trabalhar. Na hora que precisa de nota grave, opa, tamo pronto. Na hora que precisa de notas mais agudas, opa, tamo pronto, manda ver. Meu, ela é extremamente versátil. Incrível, incrível. Eu tô apaixonado por essa garota, mano. Eu tô apaixonado pela voz dessa garota. Sensacional, hein? Sensacional. Muita gente poderia dizer assim, ó, ai, ela tá usando o apoio, o diafragma, muito bem, né? Mano, tem gente que nem sabe o que é o diafragma, cara. E aí poderiam também surgir pessoas, professores, dizendo, ai, ela não está usando corretamente o diafragma porque ela se inclinou para trás. Mano! Vou fazer uma analogia aqui, uma pergunta para você entender. Em um automóvel, o que é mais importante para que ele ande, se locomova? O motor ou o combustível? Aí você responderia para mim, o combustível, né? Tá, mas e se não tiver um motor? É um ou é outro? Se não tiver um motor, o carro não anda. O motor não vai tracionar, não vai fazer com que o carro ande. Ah, então é o motor. Mas o motor só funciona com combustível. Onde eu quero chegar? O mais importante para que o carro ande é o motor. Só que para que o motor funcione, precisa de combustível. Vamos lá, trazendo para a nossa realidade aqui das técnicas vocais. Motor, laringe, motor, tá? Para que a voz ocorra, precisa da laringe. Mas é necessário o combustível. E qual é o combustível da nossa voz? O ar. Entendeu? Então, muitos professores ainda defendem que o sistema mais importante no processo de aprendizagem do cantor, de desenvolvimento do cantor, é o sistema pneumo, ou seja, a parte respiratória. Aí você fica meses, anos treinando técnicas de respiração e deixa de lado a laringe. Acabei de falar, mano, ela é musculosa, ela tem força e a força tá aqui. O ar é só o combustível. Não estou menosprezando o ar. Só estou dizendo que a função da respiração é fazer com que o ar pressurize a laringe, fazendo assim com que ocorra a vibração das pregas vocais e produza a frequência fundamental da voz. Ponto. E uma prova é isso que ela tá fazendo aqui, mano. Olha como que ela está tendo liberdade para se movimentar enquanto ataca essas high notes. Isso é técnica pura. Isso é muita propriocepção. Vou te ensinar mais um conceito novo aí, hein? Propriocepção é a capacidade que você tem de saber a disposição de peças internas e como mexê-las. Uma coisa é falar pra você assim, mova seus dedos. Você está vendo, você consegue tatear. Então essa parada de propriocepção é assim. Se eu disser pra você, puxa a base da sua língua para trás, contraia os cricoritenoides laterais, eleve o palato mole, são coisas internas, entendeu? Há a habilidade de mexer tudo isso, de ter noção de onde está tudo isso e como mexer tudo isso, nós damos o nome de propriocepção. Entendeu? Teve mais um iodeuzinho aqui. Sensacional. Mano, tem uma coisa que eu comecei a sentir ultimamente, que é o seguinte. Eu nunca tive preconceito para com o K-pop. Só nunca tive a oportunidade de parar, ouvir, consumir esse tipo de conteúdo. Não só musicalmente falando, mas também tem os doramas, coisas da Ásia, sabe? Eu acho que, na verdade, o mundo inteiro tem um certo tipo de preconceito, mas eles estão conquistando o mundo, cara. E eu acho que as pessoas estão se permitindo, sabe, conhecer o K-pop e estão ficando encantadas.
É o meu caso. Depois que eu comecei a ouvir BTS foi a porta de entrada. Manos, o conceito que eles carregam na arte, sabe? A questão de comprometimento com o trabalho, respeito, gentileza. Cara, é sensacional. Aí vem um filme, Guerreiras do K-pop. Aqui no Brasil a gente chama dessa maneira. Mas vamos ao pé da letra. Caçadoras de demônios, tá ligado? Cara, é um negócio assim muito... louco, cara! Demônios, inferno! É um tema muito delicado pra muitas pessoas, culturalmente falando, tá ligado? E vem em forma de desenho. Só que a história é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de assistir. Até comentei no primeiro vídeo que eu analisei do K-pop Demon Hunters, que eu ainda não havia assistido, mas que eu iria assistir. Parei pra assistir com a minha filha. Que filme incrível! Incrível! Toda a trama, sabe? É sensacional. No entanto que, no momento em que acabou o filme, eu falei, filho, o que você pode aprender com esse filme? E, cara, nós tiramos muitas lições valiosas. Aí, beleza. Aí, no filme, nós temos a Rumi, a Mira e a Zoe. E elas formam o Huntrix, que é um grupo de cantoras cantando músicas muito boas, utilizando técnicas vocais incríveis, com um range gigantesco, um alcance, cara, sensacional. E de repente, o mundo inteiro está consumindo isso. E de repente, elas estão aqui no programa do Jimmy Fallon, cara. As vozes por trás das personagens, EJ, a Audrey e a Ray, estão aqui, ó, ao vivo e a cores, cantando e mostrando o verdadeiro talento que elas têm. Incrível. Não, é incrível. Eu estava conversando com uma colega ontem e eu falei o seguinte: K-pop vai dominar o mundo. Não vai demorar, cara. Não vai demorar. O K-pop vai dominar o mundo. K-pop vai conquistar o mundo inteiro. É qualidade, é carisma, é boa música. São técnicas vocais surpreendentes. O que você acha disso? Escreve aí nos comentários, conversa com o professor, eu quero saber sua opinião. Come on, right there! Ok. Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters is streaming now on Netflix. We'll be right back, everybody! Sensacional. Sensacional. Manos, cara, não vai demorar para essas garotas, se é que já não estão fazendo isso, começar a fazer shows pelo mundo. Agora, não sei se elas aparecerão como K-pop Demon Hunters, como Huntrix. O nome do grupo lá no filme vai ser o nome do grupo aqui fora também. Cara, estourou. Estourou. E merecidamente. A música é sensacional. O quanto que essas minas aqui cantam é surreal. Talentosas, cara. São musicalizadas. Também a gente vai esperar o quê do povo da Ásia? Eles são disciplinados, eles são comprometidos, eles são educados desde o berço. É uma questão de honra. Olha o talento. Você acha, mano? Você acha? Não, eu estou, assim, estupefato. Sensacional, incrível. Eu já virei fã. Durante o filme eu estava comentando algumas coisas e minha filha ficava assim, nossa, como é que você sabe disso, pai? Falei, porque eu já comecei a analisar no meu canal antes de assistir o filme aqui com você, hein? E nós amamos o filme, sensacional. Cara, eu acredito que você que está assistindo esse vídeo aqui agora também deve ter amado o filme, deve ter se tornado fã. Não precisa muito, cara. É só você se permitir. É só você abrir uma brechinha assim, ó, pequenininha no seu coração, que o K-pop toma o espaço. Sabe? K-pop traz vida, cara. Traz luz, traz harmonia. Eu me sinto dessa forma quando eu ouço K-pop. Cara, sensacional. Sensacional. Eu desejo de verdade que esse tipo de musicalidade, essa audácia da EJ se propague pelo mundo. Estou falando da EJ porque não é comum você ver mulheres
cantando nessa região extremamente aguda, onde ocorre a sinergia plena entre os músculos. Lembra que eu falei que, mano, aquele músculo tem que puxar a prega vocal para trás, só que tem outros músculos que tem que entrar em ação também para que ocorra a voz dessa maneira que nós ouvimos aqui. Mas veja só, não tô nem falando no sentido fisiológico da coisa, estou querendo dizer no sentido de ela tá sendo muito audaciosa em cantar nesses extremos, do grave ao agudo. São poucas as mulheres que cantam dessa maneira. Por quê? Porque não é consumido no mundo. Muita gente ouve mulheres, homens também, cantando em regiões extremamente agudas e eles falam, está gritando, está berrando. Isso aqui é o suprassumo da técnica vocal, mano. Você não tá entendendo. Eu expliquei já pra você o quão difícil é pra você dar conta de fazer essas notas. Tem que ter muito treino. Admirável, EJ. Admirável, Audrey Nuna. Admirável, Ray Amy. Vocês são incríveis e eu desejo toda a sorte do mundo. Desejo que vocês alcancem cada vez mais corações. Porque é merecido, é merecido. Tem talento, tem alma. Sensacional. Eu estou apaixonado por essa música. Ela é surpreendente, mano. Ela é realmente incrível. Mas agora eu quero saber sua opinião. Escreve nos comentários. Quando foi que o K-pop conquistou você? Quando foi que as guerreiras do K-pop, as K-pop Demon Hunters, cativaram você? Conquistaram seu coração, seus ouvidos? Quando foi? E o quanto você tem amado isso aqui. Conversa com o professor. Seguinte, ó, se até agora você não se inscreveu no meu canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu espero que você esteja saindo desse vídeo muito mais inteligente do que você entrou. Espero que você tenha se divertido e aprendido coisas novas sobre técnicas vocais, sobre canto, sobre música. Então, se você gostou desse vídeo, aperta o like e compartilha com todo mundo que ama as guerreiras do K-pop, K-pop Demon Hunters, as Huntrix, a EJ, a Audrey, a Ray. Compartilha com todo mundo que ama aprender mais sobre voz. Estou grato por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, muito obrigado por ter passado esse tempo aqui juntinho comigo. A gente se vê por aí. Um grande abraço, um beijo em seu coração. Fui! E aí, meu mano, clique aqui para assistir outro vídeo do professor Bruno Padovani ou aqui.